Nascido no Funchal em 1914, Luciano Magno de Sousa treinou muitos dos talentos que fizeram as delícias dos adeptos de futebol da sua altura. Orientou o Carvalheiro, o Nacional, o União, o Sporting da Madeira, o Marítimo e a Seleção da Madeira, que inaugurou o Estádio dos Barreiros, já relevado, a 5 de maio de 1957, num jogo frente à Seleção B de Portugal. Poucos ou quase nenhum são os registros em que nos possamos basear para mostrar o trabalho desenvolvido por Luciano Magno de Sousa e contar-lhe a verdadeira história. Muitos dos jogadores que orientou, nas equipas por onde passou, já partiram e outros, devido à avançada idade, também tiveram grande dificuldade em nos deixar grandes pormenores. Fernando Luís, jogador do Belenenses, do Braga, do União de Tomar, do Nacional, do Marítimo e do União da Madeira, filho de Luciano Magno de Sousa, recorda primeiro o pai ausente, o pai que nunca teve. E bem queria dar-lhe umas excelentes pistas, umas excelentes opiniões do passado e de alguma experiência, mas não a tive, não tive nenhuma. Portanto, na relação do meu pai pôs-me no mundo, fui crescendo, nunca me deu qualquer assistência, foi só a minha mãe, fiquei para ali. Eu fui sempre a minha mãe. A maior parte das vezes rejeitou um pedido de auxílio para que eu continuasse, pudesse estudar, para que eu tivesse algum auxílio nos meus estudos e para que eu pudesse evoluir. Mas sempre foi, de certa forma, rejeitado. Portanto, a minha vida foi só passada com a minha mãe e eu ia falar no meu pai, que tinha sido jogador de futebol e que agora era treinador e tal. E só quando eu passo a ser jogador com algum nome, sem nunca com a ajuda dele, sem nada. Então é que ele começou, quando eu fui para o Belenenses, então aquilo já dizia nos cafés que era o meio pequeno e tal. Mas antes, porém, a relação única que eu tenho assim de todos os dias com ele foi quando eu fui treinador do Marítimo e eu quis voltar para a Madeira. E ele então arranjou a casa, para eu ficar sozinho, arranjou a casa da minha avó, mãe dele. O Marítimo me aquilo que tinha que pagar por eu estar lá a comer e dormir. Pronto, não foi a primeira vez aos 19 anos, 18, 19, que eu conheci essa minha avó, foi a primeira vez, e a tia e o irmão. Conheci alguma família, foi nessa ocasião que ele foi treinador do Marítimo e eu fui para a casa dessa minha avó que nunca tinha visto na vida. A aproximação entre os dois só se deu na altura em que Luciano Magno de Sousa, já como treinador do Marítimo, orientou o filho Fernando Luís entre 1962 e 1965, numa equipa onde despontavam jovens promessas verde-rubras como Chino, Raul, Tremura, Elmano, Angélica, Luís Angélica, Azinha, entre muitos outros. Fui meu treinador, normal, como os outros jogadores, não tinha preferências, não achei que não tinha preferências por ser cá filho ou não ser filho. Fui treinado por ele, fui meu treinador, quando eu estava no Marítimo. Não me recordo se somos campeões, se não fomos campeões. Depois veio o Jano Geroto, ele foi à vida dele e também eu fui à minha. A nossa relação continuou como era, só quando eu fui para o Belenenses. Aquele já nos cafés referia o meu pequeno e tal, e a partir daí, quando eu vinha passar férias à Madeira, que eu procurava para cumprimentá-lo, de resto não sei nada. Apesar do discurso fluente de Luciano Magno de Sousa, Fernando Luís recorda que o pai era um técnico à moda antiga. Um treinador como os outros. Era, de certa forma, um treinador à moda antiga, com métodos, mas tinha um discurso de... É que sabe, os treinadores que foram jogadores de futebol têm um discurso da prática. Os que nunca deram pontapé na bola têm o discurso teórico.
é assim, assado, as segundas bolas, a bola assada, não é? Tem o discurso. E, portanto, ele era um bom treinador, era um treinador conceituado na Madeira já quando ele treinava o Sporting, e ele era meu adversário, jogava contra o Sporting, sendo ele o treinador do Sporting da Madeira. Achava que o Sporting tinha um fio de jogo normal, pese embora fosse a equipa mais fraca, mas depois veio para o Marítimo. O Alexandre disse que acharam que foi ele que astrou o primeiro curso de treinadores que existe aqui na Madeira, do Simbolo, não sei o quê, acho que era. Tirou esse curso e pronto, e foi assim que eu comecei. Se o meu pai não fosse treinador, a minha relação mais perto com ele nunca teria sido nunca. Luciano Magno de Sousa reivindicava também para si o facto de ter construído a equipa do União, que durante 7 anos não deu qualquer oportunidade ao Marítimo. Fernando Luís tem vaga memória desse tempo menos positivo, que depois foi completamente ultrapassado. Lembro do União ter treinador, eu penso que ele foi treinador no União, nem me lembro, mas era um senhor do continente que era treinador do União. Aquilo eram os jogadores, o Marítimo tinha aqueles grandes craques, Raul, Chin, Checo, e como já havia tantos jogadores, o Marítimo foi dispensando os Salinhos, os Azinhas, aqueles outros, porque não tinham lugar no Marítimo, e eles foram indo para a União, e então construíram essa equipa do União. Foi 7 anos seguidos, mas depois o Marítimo, o Saradelino, arranjou uma equipa de jovens, eu, o Ângelo, o Pedita, o Emanuel, uma equipa de grandes jogadores jovens, e criou-se essa equipa até hoje. Passou o Marítimo a ter a hegemonia, nunca mais a União teve direito a nada. Luciano Magno de Sousa, treinador de futebol, nasceu em 1914 e partiu durante o ano 2000.